Fala aí, galera. Bom dia, começando o dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo e que tem um interesse em estudar o Jesus histórico, né? Recentemente eu adquiri a obra Começando em Jerusalém, e ela é uma obra fundamental, né? Ela é o segundo volume do James Dunn, né? O Cristianismo em seus Começos. Ela é uma obra muito boa, ela é uma obra muito abrangente, ela vai falar. O Jesus Recordado fala do Jesus histórico, né? Vai focar mais na vida de Jesus, no ministério, nos anos 30 ali na Palestina, ali na Judéia e tudo mais. Começando em Jerusalém, já vai partir lá do Atos dos Apóstolos, né? Já vai falar da era apostólica, ali por volta dos anos 40, período imediato aos anos 30, né? Mesmo período imediato aos anos 40, por aí em diante. E eu vou destacar algumas coisas nessa obra que eu já dei uma lida, né? Eu achei muito interessante. Essa obra aqui, ó, ela vai falar muito de, como eu já disse, do começo do cristianismo. Ela vai abranger principalmente as obras de Paulo e também de Pedro, né? Aqui, ó, prefácio aqui para vocês. Prefácio maravilhoso. Ele é um... Eu tenho a impressão de que ele é maior do que o Jesus Recordado. Não acho que é só impressão minha, mas eu não sei. Mas ele parece ser maior do que o Jesus Recordado. E logo, logo vai sair também o terceiro volume, né? Nem judeu e nem grego, né? Que ele já vai partir dos anos 70 até os anos 120, né? Do século I. Essa obra aqui do Jimmy Dow, ela é muito importante porque ela é um calhamaço, né? Ela é algo bem completo para quem quer estudar o cristianismo primitivo. Aqui no Brasil, e é isso que eu vou falar hoje, tem a tendência de falar, por exemplo, de que Atos dos Apóstolos, né? Pelo menos que eu vejo de alguns acadêmicos aqui do Brasil, de falar que os Atos dos Apóstolos não têm valor histórico, né? Os Atos dos Apóstolos é tudo invenção, criacionismo, tudo mais, tudo fictício. Só que a gente vai ver que na realidade não é isso, né? Aqui ele vai falar do valor dos Atos dos Apóstolos, e olha aqui, ó, que ele fala. Por um lado, há boas razões para respeitar o amplo alcance de seu relato sobre os primórdios do cristianismo, né? Ele vai falar aqui sobre Atos, ele vai falar também sobre os discursos de Atos, ele vai falar sobre Atos 2, entendeu? Então, por exemplo, aquele argumento que muito tem se falado, né? Ah, os evangelhos eles são desenvolvidos, Atos dos Apóstolos é desenvolvido e tudo mais. Pode até ser, mas a historiografia do Atos dos Apóstolos ele segue muito a historiografia dos historiadores antigos, como Tucídides, como por exemplo, Flávio Josefo também. Então, apesar dele ter sido talvez um pouco desenvolvido, ele ainda tem uma marca de tradição oral antiga. E é justamente isso que Jimmy Dunn vai falar aqui nessa obra dele. Ele vai falar, por exemplo, de que os discursos lá de Pedro em Atos 1, Atos 2, Atos 3, ele tem muita característica de tradição antiga. Lucas provavelmente ele teve acesso a tradições mais antigas e ele desenvolveu de uma forma um pouquinho mais romântica, né, talvez. Deixa eu ver aqui onde ele fala aqui dos, dos discursos. Aqui, discursos em Atos e tudo mais aqui. Por exemplo, Joséfo, um contemporâneo de Lucas, coloca dois discursos bem diferentes na boca de Herodes e seus relatos paralelos do mesmo episódio. Brown comenta: a maioria dos estudiosos modernos considera esse processo não verdadeiramente histórico, mas evidentemente Luciano pensava que era reconciliável com o que ele escreveu anteriormente. A única tarefa do historiador é contar exatamente como aconteceu, tudo mais. Ele vai analisar aqui, né? Ele chega à conclusão de que, como eu já disse, os discursos longos, por exemplo, de Atos dos Apóstolos 2, tudo mais,
eles têm uma marca de tradição oral muito antiga, né? E é quase irrefutável isso. Quase irrefutável não chegar a essa consideração. Porque é uma cristologia que não é de Lucas, é uma linguagem que não é lucana, tem uma marca muito semítica em algumas das passagens, olha aqui, expressões semíticas, e Lucas tem a tendência de grecizar as passagens, né? E fazer o quanto mais possível o judaísmo se tornar um pouco mais grego. Olha aqui. E ele vai chegar à conclusão, né? Olha aqui, ó. Cadê? É difícil evitar a conclusão de que Lucas tinha alguma tradição muito antiga à sua disposição ao elaborar esse discurso de Pedro. O primitivismo muito marcante da cristologia indica que Lucas provavelmente estava consciente de alguns perigos do anacronismo e não pretendia que o sermão fosse modelado para a pregação em seus dias. Aí ele vai falar aqui de Atos 10, 34 e 47, né? Discurso a Cornélio. Ele vai fazer uma análise abrangente, tudo mais, da mesma forma, ele vai ver todas as marcas antigas de tradição. Ele vai pegar as marcas antigas de tradição, tudo mais. E ele vai concluir que tem marcas claramente bem antigas, né? Que não são de Lucas. Até ele também vai falar de Atos 2 também, lá de Pentecoste. E ele vai concluir que Pentecoste tem sim um cerne histórico, tem um valor histórico. Ele tem marcas de tradições antigas. Ele não há nada nele que faça a pessoa concluir que aquilo dali não é histórico. Deixa eu tentar pegar aqui. Cadê? Enfim, galera, eu depois eu vou dar uma abordada maior em algumas questões aqui dele, mas só para fazer uma introdução básica aqui, ó. Ele também vai falar daqui da igreja de Filipos, de Filipenses, né? Certamente na igreja de Filipenses já havia bispos e diáconos, né? Certamente algumas funções administrativas dessas igrejas já estava surgindo, né? Então, por exemplo, hoje a igreja católica tem muitos bispos, tem muitos diáconos, né? Então, essa liderança vem de lá da época dos apóstolos, já na época de Paulo, né? A gente vê, por exemplo, também, ele vai falar também da morte de Pedro, né? Pedro esteve em Roma, ele vai falar muito sobre isso, né? E ele vai chegar à conclusão de que, baseando, por exemplo, no martírio de Pedro, ele vai fazer umas abordagens de Inácio de Antioquia, também Clemente de Roma, e ele vai fazer uma análise do martírio de Pedro, né? Pedro provavelmente foi martirizado em Roma no ano 63 por Nero, muito provavelmente, e próprio Inácio de Antioquia nomeou Pedro como bispo em Roma, né? Então, Pedro pode até não ter fundado a igreja de Roma, mas ele era com certeza, juntamente com Paulo, com certeza junto com Paulo, a principal autoridade na igreja de Roma, né? E entre todos os cristãos, uma vez que o próprio Pedro, ele é superior até mesmo que Paulo, né? Paulo tem uma certa reverência a Pedro, isso é inegável. Ele também vai fazer uma análise também daquela passagem de Mateus 16, 18, né? Onde Jesus diz que Pedro é a pedra na qual Cristo ergueu a igreja. No aramaico, aquela passagem não tem nenhuma diferença, né? Tem gente que fala, ah, não, pedra menor, pedra maior. Não, mas no aramaico não tem nada disso. No aramaico é Kefa. E Kefa significa rocha. Então é inegável que Jesus tenha falado justamente de Pedro como uma rocha, né? Que Pedro foi executado em Roma, provavelmente durante a perseguição de Nero em 64. Se algum cuidado foi tomado para tornar a execução de Pedro especial, e não como de muitas variações da crueldade lasciva de Nero. Ele provavelmente foi executado na necrópole sobre a colina do Vaticano, ao lado de sua execução. Ele vai fazer umas análises da importância duradoura de Pedro. Aqui, quem quiser dar uma lida pode... Olha aqui, como eu disse. Seu significado como membro fundador, mais preeminente da Igreja de Deus, é indicado por ser o apelido inicial Cefas, o Kefa, o papel de rocha, coluna da igreja, né? Tem muita gente aí que diz que, ah não, Pedro
não era o líder dos apóstolos, né? Ele era só mais um e tal, não sei o quê. Tudo mentira, galera. Tudo baboseira. Aqui, ó. Enfim, galera, se você quiser adquirir essa obra, a editora Paulus aí traduziu aí recentemente essa obra. É uma obra muito boa. Depois eu falo sobre Pentecoste e tal. Eu também tô querendo fazer um review também de uma outra obra, O Jesus Fabricado, de Craig Evans, e falar em cima dessa obra a respeito do Jesus Seminar, que eu acho que é necessário falar, né? Eu falei sobre Atos 2 hoje, e Atos, justamente porque recentemente eu vi um vídeo, né? Aí dizendo que Atos é da segunda metade do século segundo e de que não tem valor histórico, que aquilo dali é tudo lenda. Não, galera, não é isso que os historiadores dizem. Eu vou me aprofundar mais nessa questão, mas em outro momento. É isso aí, valeu, falou.